Sexta-feira, encerrando a semana. Espero que eu e você que tenhamos conseguido cumprir a proposta que eu coloquei lá na segunda-feira de pensar um pouquinho mais, sentir a vida, sentir a existência, se questionar um pouquinho das nossas falas, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Espero que você tenha associado a sua vida de oração à sua capacidade de reflexão. Fé precisa ser refletida. Tem 2 domingos que eu menciono na missa um trecho de um documento da igreja. Esse documento diz assim: a fé e a razão, elas constituem como que as 2 asas que fazem o homem se elevar em direção à verdade. Então, fé, ela necessariamente está associada à razão. A gente não tem como tirar uma ou tirar outra. Fé e razão devem caminhar juntas, associadas. A gente não pode separar, a gente precisa de equilíbrio. A palavra mais bonita dessa vida, se é que a gente pode dizer assim, é equilíbrio. Quando a gente encontra equilíbrio na nossa fé, todos os excessos, o fanatismo, o desequilíbrio, eles partem da nossa experiência com Deus. Porque muitas vezes a gente corre o risco de viver uma fé desequilibrada, achando que... Um exemplo, né? Bom, eu acho que eu fui tão bom na vida, então eu em nenhum momento vou sofrer, porque Deus viu que eu fui bom, então nunca vai ter sofrimento. E a gente sabe que não é assim, não é? O sofrimento vem para todo mundo, e a pessoa que tem uma interpretação errada ou limitada, quando o sofrimento vier, ela vai falar: poxa vida, Deus se esqueceu de mim. Como se o sofrimento fosse um castigo, uma punição por algo que tenha feito. Até outro dia alguém me disse: Frei, eu tô tão feliz que eu tô até com medo a hora que o sofrimento vier. Eu tô até com medo de Deus me cobrar tanta felicidade. Então isso tudo vai demonstrando a nossa desconexão com a razão, com a reflexão. Fé, ela precisa desse suporte da razão, do conhecimento, da inteligência. A gente tem que rezar, mas sabendo que existem também outras ferramentas que nos aproximam de Deus. Deus tem várias linguagens para se aproximar de nós. Então é preciso que a nossa sensibilidade ela nos abra, ela nos coloque diante do nosso semelhante, das situações da vida, mas com profundo equilíbrio, com profunda sabedoria, com profundo discernimento. É preciso sempre ter o coração atento a todas essas questões. E aí eu quero te perguntar novamente, como foi a sua semana? Como você tem lidado com as suas questões pessoais, suas questões internas, particulares? Eu vou te convidar até a escrever aqui na parte em que vocês podem colocar os comentários, como que vocês viveram a semana de vocês, se vocês conseguiram pensar um pouquinho mais, olhar para dentro de si mesmo. E é muito importante pensar sobre isso, para que a nossa fé não seja perdida no espaço solto, apenas benefício, bênção, graça, eu só quero benefício, graça, eu não vou mais olhar para fora, não vou olhar para o lado. Não é a melhor maneira de viver a fé, fechados em nós mesmos. Então, de que maneira eu tenho vivido a minha fé? Um bom questionamento para a gente ter sempre aí, manter sempre na reflexão, na linha de raciocínio, para que a gente não se perca tantas vezes. A nossa fé ela tem que nos alargar, expandir, fazer com que crie espaço interno para que cada vez mais pessoas caibam em meu coração, sirvam na minha vida, né? E não que eu diminua. A fé é crescer espaço, aumentar espaço e não diminuir espaço. E muitas vezes a gente acaba se preocupando tanto em diminuir espaço, não conviver com pessoas, não se aproximar de outras pessoas, que a gente acaba julgando que por um estilo de vida elas não merecem, ou elas são pecadoras demais. E sempre que eu falo isso, muita gente fica com dúvida. Mas como é importante associar a nossa fé a esse alargamento do coração e da mente. Eu nunca entendi, nunca consegui compreender como tem gente, como tem pessoas que rezam, que participam ativamente da sua comunidade, da sua igreja,
mas que acabam diminuindo tanto o seu olhar, diminuindo tanto seu coração para o próximo. Então a nossa comunidade religiosa, ela não pode nos enganar, fazendo com que a gente compreenda que a igreja ou o mundo é um espaço para poucos, é para todos. A religião, a oração, ela tem que me abrir os olhos. Eu não sei, eu vou dizer, por exemplo, eu uso óculos, eu não enxergo sem óculos. Sem óculos a minha visão fica toda embaçada e eu preciso colocar bem pertinho da minha vista para eu conseguir enxergar. Nesse período de pandemia que a gente usa máscara, eu tenho poucas vezes usado óculos e eu senti que a minha visão piorou nesse período, né? A ponto de eu não conseguir reconhecer pessoas durante a celebração. Eu preciso do óculos para enxergar bem. Então a gente pode dizer que sem a fé e a razão trabalhando juntas dentro de nós, a gente vai ficar desse jeito, enxergando tudo embaçado. Eu vou olhar o outro como um inimigo, ele é de outra religião, ele ainda não conheceu a Deus, aquele lá nem na igreja vai, Deus me livre, pecador, eu não quero conviver com ele. Eu vou sempre enxergar possíveis inimigos na minha vida. Quando a gente coloca o óculos, uma lente e outra lente da fé e da razão juntas, trabalhando associadas, a gente consegue compreender que tudo é acréscimo, que tudo é oportunidade para alargar o coração, para expandir a nossa vida. Eu sempre admirei aquelas pessoas que passeiam por várias tribos. Aquela pessoa que conversa com os mais animados, que conversa com os mais tímidos, que conversa com os que são mais recolhidos, que consegue conversar com os ateus, que consegue conversar com os super religiosos, que consegue conversar com os líderes religiosos. É tão bom ter essa desenvoltura, essa sabedoria. Isso também é fruto de oração. Isso também é importante a gente trazer para a nossa vida. A fé e a razão vão nos associar a viver tudo isso. Se a gente elimina a razão, a gente corre o risco de viver uma fé muito rasa. Uma fé que elimina, que exclui, que condena, que pune, que castiga, que demoniza. Isso não é bom, isso não é saudável e nem é o que Deus espera de nós, como filhos, como irmãos, vivendo essa experiência tão breve na vida. A fé deve me fazer olhar para o outro não como inimigo, não como algo errado, desviado. Eu já ouvi muito essa expressão, aquela pessoa é desviada. Isso é extremamente negativo. As pessoas, elas não são desviadas, elas só vivem experiências diferentes da minha. E nem por isso elas são demônios ou possuídas ou pessoas ruins. São só pessoas que não conhecem aquilo que eu sinto, que eu vivo, assim como eu também não conheço o que elas sentem e o que elas vivem. E isso não torna elas minhas inimigas, apenas distantes. E quando a gente se vê no mesmo lugar, a gente pode se conhecer, contribuir um com o outro, se abrir. Gente, o gostoso da vida são os encontros. Então não pode ter religião no mundo que nos afaste desses encontros. Veja que Jesus, ele soube viver os encontros. Ele soube celebrar os encontros. Ele celebrou a vida. Ele celebrou a vida. Então não deixe com que a tua experiência religiosa te segue para a celebração da vida. Do que adianta você ter uma preocupação em ser uma pessoa que segue, arrisca as regras da tua religião, mas você não consegue se relacionar com as outras pessoas. Religião tem que nos fazer viver melhor em sociedade com as pessoas e não nos afastar da sociedade das pessoas. E eu encerro a semana aqui com você pensando isso. Será que o meu jeito de ser igreja, o meu jeito de viver minha fé, eu estou me afastando das pessoas? Eu acho que quem está comendo um churrasco, que quem está dançando, quem está celebrando numa piscina tá sem Deus? Será que eu acho que quem não veio à igreja foi passar o feriado em outro lugar? Será que eu acho que eu sou melhor do que essa pessoa? Será que a gente acha isso das pessoas? Será que a gente se acha superior a pessoas que a gente não vê rezando dentro da igreja? Será que até eu nunca gostei muito daquela fala assim, sabe? Eu vou rezar muito para aquela pessoa, ela tá muito perdida. Eu nunca gostei, eu sempre achei ela uma fala carregada de vaidade, sabe? Eu acho que quando eu digo isso, eu tô me colocando de uma maneira superior àquela outra pessoa. Não, eu tenho Deus, eu posso rezar por ela, ela não tem Deus nenhum.
Então eu sempre achei isso negativo, até o modo como a gente fala demonstra um pouco disso. A gente às vezes tem umas falas que demonstram como a gente pensa e como a gente é por dentro. Não, eu posso rezar sim, se aquela pessoa me pedir uma oração, claro que eu vou rezar com todo o carinho, com todo o amor. Se aquela pessoa me pedir uma orientação, claro que eu vou dar, claro que eu vou conversar. Mas se ela não falar nada, eu não me sinto no direito de fazer isso, né? De invadir o espaço dela. Eu encerro com um exemplo. Há uns anos atrás, eu não era padre, uma pessoa me pediu para dar uma bênção na casa dela. Eu fui, e no dia que eu fui, tinha uma pessoa junto, que a família levou. E essa família falou: Frei, você não se importa, a gente está trazendo aqui essa pessoa, ela é uma pessoa de muita oração. Ela é uma pessoa ungida pelo Espírito Santo. Falei, poxa vida, claro, não me incomoda de jeito nenhum. Quanto mais gente com o coração voltado para Deus, melhor. Vamos todo mundo rezar. E fomos para casa. E eu lembro que a gente entrou num quarto de um adolescente que no dia estava na escola, foi de manhã essa oração. Esse adolescente tinha um pôster no quarto dele de uma banda. Eu não sei dizer se é de rock, Evanescence. É uma banda americana, talvez, não sei, estou sendo ignorante para falar aqui. Independente disso, enfim, o pôster estava ali. E a pessoa de muita oração que estava comigo chegou e eu rezando, ele me interrompeu, essa pessoa me interrompeu e falou: não, vamos parar de rezar aqui, porque o demônio está nesse pôster. Eu levei um susto com essa fala, né? Fiquei pensando, como que o mal pode estar num pedaço de papel? Como assim? Como assim? Aí essa pessoa falou isso e pegou o pôster assim com a mão, igual eu tô fazendo, arrancou da parede, amassou e jogou no lixo. Aquilo me gerou uma má impressão tão grande, sabe? Eu achei aquilo tão agressivo, entrar num espaço que não é o meu, arrancar algo que não é meu, amassar e jogar fora, desvalorizando tudo que aquela pessoa, que aquele jovem tinha dentro dele. Se aquele pôster estava ali, era importante para ele. Como que eu vou demonizar algo que o outro gosta? Frei, mas é uma banda de rock. Quem disse que rock é do mal, né? A gente não pode generalizar todas essas questões. A gente tem que conhecer mais, pensar mais, ter interesse pela vida, sabe, de ouvir. Você já ouviu todas as bandas de rock do mundo para dizer que todas elas são assim ou assado? Você já ouviu, já leu as letras para poder falar que aquela música não é boa? E mesmo que não seja, eu não me sinto no direito de arrancar algo do quarto de uma pessoa. Percebe como a vida espiritual, ela nos torna equilibrados. Eu não vou ser uma pessoa que vai arrancar, que vai enxergar inimigo em tudo que eu vejo. Eu não vou ver. Tem gente que, por exemplo, fala: Frei, esses duendes do jardim do Lar São Judas, eles são duendes. Tem gente que vê inimigo até no gesso que está aqui no jardim. Isso me assusta. Isso me assusta ver Frei, mas duende não existe, isso daí não é de Deus. Gente, aonde está a nossa capacidade, nossa abertura poética? Aonde está a nossa inteligência para compreender que isso é um conto, que isso é uma fantasia, que isso mexe com o lúdico e a gente precisa do lúdico mesmo sendo adulto. Ao longo da nossa vida o lúdico é necessário. Aonde está nosso raciocínio para não demonizar essas coisas? Tem gente que vive uma fé tão fechada que não consegue mais nada. Ela se tornou uma pessoa que nem consegue mais conviver no meio da sua família. As pessoas vão até evitar chamá-la porque ela vai ser extremamente desagradável. E aí? Que tipo de fé a gente está vivendo? Uma fé que arranca as coisas do outro, que quer tirar a liberdade do outro, que vai destruir aquilo que é desconhecido? Ou a minha fé me faz olhar para as pessoas, compreender que tudo é muito maior do que eu vejo, que às vezes aquela banda de rock que aquele jovem, que aquele meu filho, que aquele meu irmão está ouvindo, talvez desperte nele um sentimento bonito que nem eu tenha conseguido experimentar.
Talvez nenhuma canção de igreja tenha mexido tanto comigo como aquela música do Evanescence, que tocou o meu coração, me fez até chorar. Será que eu estou querendo eliminar do meu convívio aquilo que eu não conheço, simplesmente por não conhecer e ter raiva de não conhecer? Não sei. São questões que a gente pode pensar juntos mais e mais e mais, porque pensar faz bem, está em desuso e Deus gosta de filhos que pensam. É assim que Deus gosta. Filhos que pensam, que sentem, que respeitam, que sorriem, que celebram, que dançam, que acolhem, que vivem desinteressadamente e sem querer cobrar o outro. Uma fé que gera liberdade e não cobrança. Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir tanto. Essa semana eu tô terrível. Botei só vídeo demorado aqui para vocês. Se você ficou até o fim, obrigado. Obrigado. Compartilha, deixa like, deixa o joinha. Se não gostou, não deixa o dislike, porque é triste, é feio, deselegante. Brincadeira. Se não gostou, pode pôr. Aqui é um espaço democrático, né? Mas se não gostou, pode escrever. Fala assim, Frei, fala de outro tema, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas se comunica comigo de uma maneira carinhosa, afetuosa, como eu tento falar com você também. Deus te abençoe, até a próxima semana. Lembrando, domingo, dia de missa aqui, nossa quadra, vou estar te esperando, 19 horas.